O título é A Queda, Jerusalém e os Caídos. A Queda e os Caídos. E a ideia principal que a gente vai trabalhar nessa noite é que nós caímos quando não lutamos contra o orgulho. Versículo lá de Provérbios, né? A soberba precede a ruína. Nós caímos quando não lutamos contra o orgulho. Chegou o dia fatídico, né? Desde o começo do ano a gente está em Jeremias, 38 capítulos profetizando e avisando que o dia do juízo do Senhor ia chegar sobre Judá. Chegou a hora, uma brecha na muralha. E tudo se foi. Quando a gente pensa na queda de impérios, a gente geralmente é remetido para a queda de Roma, talvez tenha sido a mais importante derrocada, né, de um império. O nosso imaginário se volta para aquilo. Recentemente a gente viu a queda do regime de Saddam Hussein, né? E todas essas quedas são marcadas assim por atos de perversidade, de maldade, expressões de totalitarismo, né? É assim que a história se desenrola, e não é diferente aqui. Mas a queda de Jerusalém é também mais uma demonstração de que Deus governa a história. Para quem vivenciou esse processo no final, como o rei de Zedequias, parece que foi surpresa, né? Abriu uma brecha na muralha, os caras invadiram, né? Tinha um acordo ali com o Egito, o pessoal foi embora, voltou. Parece que foi rápido. Mas não foi assim, tem um contexto. Desde o enfraquecimento da restauração espiritual que houve lá com o reinado de Josias, até esse momento, Jeremias vem avisando sobre a rebelião do povo, os ouvidos fechados para a voz de Deus e anunciando que esse dia chegaria. Só quem rejeitava a mensagem de Jeremias é que acreditava que isso jamais aconteceria com o povo de Deus. Não, Deus, de alguma maneira, Deus vai nos livrar, né? Nós temos o templo, nós somos o povo de Deus. Só quem não ouvia Jeremias cria que aquilo não ia acontecer. Essa queda de Jerusalém é profetizada na palavra de Deus, e Deus usou pessoas malignas, como Nabucodonosor, para cumprir a sua vontade. De forma consciente ou inconsciente, Deus usa pessoas para cumprir a sua vontade. A história pertence ao Senhor também. O capítulo 39, então, narra a queda. E ela é descrita de uma forma bem colorida, né? Bem sangrenta, também Halloween ontem, né? Com muitas cores. A tortura, a captura, julgamento, tortura, destruição e exílio. Jeremias, no capítulo anterior, havia recomendado, em nome de Deus, que Zedequias se entregasse. Ele não fez isso. E ele optou por fugir. A cidade é tomada. Zedequias, com as suas autoridades, tenta fugir para o sul, em direção ao Rio Jordão, mas ele é capturado e ele tomba. No capítulo anterior, capítulo 38, versículos 17 e 18, nós lemos o que Jeremias falou para Zedequias antes que isso acontecesse. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Se você se render voluntariamente aos oficiais da rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, esta cidade não será queimada, e você e sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então essa cidade será entregue nas mãos dos caldeus, eles a queimarão, e você não escapará da mão deles. Se o rei tivesse obedecido à voz de Deus por intermédio do profeta, a destruição teria sido muito menor. Talvez fosse apenas aquela brecha na muralha, talvez a derrubada da muralha. O palácio teria sido poupado, as casas teriam sido poupadas, a família de Zedequias teria sido poupada, as suas autoridades, né, os seus líderes teriam sido poupados.
mas ele preferiu desobedecer. Ele resolveu fazer o que ele achava que era melhor aos seus próprios olhos. Nada deteve Zedequias, nem a palavra de Deus e nem a aproximação de um exército babilônico. Ele estava convicto de que aquela era a melhor decisão a ser tomada. Ele perdeu os seus filhos, as suas autoridades, os seus líderes mais próximos foram mortos, e ele provavelmente gostaria de ter morrido naquele dia. Mas ele teve a tristeza de ver os seus filhos sendo mortos, e depois os seus olhos foram perfurados. A última imagem que ele vê é da morte dos seus filhos, e então ele é levado cativo para a Babilônia. Na sequência, os versículos 8 a 10 aqui do 39 narram a destruição e o exílio. A cidade é queimada. Queimada. As muralhas são derrubadas, o povo é levado cativo. A descrição é terrível, né? Zedequias acorda rei e dorme um cego deportado. Uma mudança terrível. Mas no meio dessa história, aqui ainda no capítulo 39, há lampejos de resgate, né? Dos versículos 11 a 14, e também o comecinho ali do capítulo 40, do versículo 1 a 6, mostra o cuidado que Nabucodonosor teve com Jeremias. Jeremias permaneceu na cidade, e Nabucodonosor manda que ele seja cuidado. A gente não sabe, a gente pode imaginar por que Nabucodonosor fez isso. Talvez um dos desertores tenha dito: olha, a gente se entregou porque o profeta de Deus disse que vocês iam tomar a cidade. Ele pode ter ouvido que um homem de Deus avisou o que ia acontecer, então ele decidiu cuidar daquele homem, talvez por temor ou respeito à figura de Jeremias. E para Jeremias é dado a seguinte opção: você pode ir conosco para a Babilônia, não como um escravo, mas como um homem, de Deus, um oráculo. Ou você pode ficar com Gedalias, que é o primeiro governador daquela região depois que ela foi desolada. O texto fala ali no capítulo 40 que Jeremias demorou para se decidir. O general ali falou: escolhe. Ele ficou na dúvida, tal. Aí o general falou: não, então fica com Gedalias. Ele tinha coisa para fazer. E Jeremias desaparece nesses próximos capítulos que a gente vai ver hoje, 40 e 41. Ele foi poupado e foi dada a opção dele de permanecer ali, e ele decidiu ficar. A outra pessoa que recebe graça, nós falamos dele no domingo passado, é Ebed-Meleque, um estrangeiro. Foi o cara que lembrou que Jeremias estava na cisterna, cheia de lama, e teve a coragem de procurar o próprio Zedequias e dizer: olha, não faça isso. Apesar das autoridades quererem matar Jeremias, esse homem, que é um estrangeiro, resolve correr esse risco de ir contra o conselho das autoridades, que o rei não foi, e ele intercede por Jeremias. E Deus o liberta. E é interessante que essa libertação não é porque ele tirou Jeremias foi usado por Deus para tirar Jeremias da cisterna. Vamos lá para o capítulo 40, versículo 18. Deixa eu ver aqui. É isso? Não. Desculpa, 39, 18. Pois eu certamente o salvarei, a palavra do Senhor, dada a Ebed-Meleque: eu salvarei você, você não cairá a espada, a sua vida lhe será por despojo. Por quê? Porque você confiou em mim. Aquele homem foi resgatado porque confiou em Deus, o estrangeiro. Ele se parece com Raabe. Lembram da história de Raabe, a prostituta? Ela resolve proteger os espias ali em Jericó. Ela corre risco por isso, mas ela confiava em Deus. Ebed-Meleque tem a mesma característica, um estrangeiro que confia em Deus.
E aí ele se apresenta aqui como uma grande contradição entre um estrangeiro que confia em Deus e um rei judeu que confia em si mesmo. Ouve a voz de Deus, mas prefere seguir os seus próprios instintos, né? Então ocorre essa queda, que é narrada ali, né? A partir, já no capítulo 40, do 7 até o 41, 18. É comum, né, quando uma empresa começa a ter problema, que as coisas se agravem. É o comum, né? Imagina um restaurante que está com dificuldade de pagar os funcionários. Os problemas vão se acumulando, né? O pessoal começa a trabalhar com raiva, né? Começa a atender mal o cliente, cuspir no prato, né? Cai a qualidade da comida. E daqui a pouco aquela organização, aquele restaurante está entrando num círculo assim, pior, né? Uma trajetória mais acentuada de queda. E Jerusalém não simplesmente caiu aqui com a invasão babilônica. Ela continuou caindo. É isso que a gente vai olhar aqui. As forças ocupantes nomeiam um governador para aquilo que sobrou lá. Lembram a leitura que a Clara fez? Ficaram os mais pobres, o povo foi levado, e deu para esse populacho, né, para esse pessoal sem muita expressão, sem liderança, vinhas e terras para eles administrarem, e colocou Gedalias como o governador, alguém que ia tomar conta daquele espaço que foi conquistado. Então, Gedalias, ali, a partir do versículo 1 do capítulo 6, do versículo 1 a 6 do capítulo 40, ele é rapidamente nomeado como o governador daquela região. Jeremias opta por ficar com Gedalias. Como eu falei, a última menção aqui a Jeremias nesses capítulos. Ele desaparece, a narrativa vai se focar agora nesse processo, nessa relação de Gedalias com o resto do povo. A partir ali do versículo 7 a 15, fala o que acontece naquela região por um tempo. Aparentemente, a paz. Uma paz simplesmente fictícia. As pessoas que ficam ali conseguem colher os frutos de verão, né? Sobraram árvores ali, né? Eles comeram daquilo, eles produziram vinho. Parecia que as coisas estavam voltando à normalidade. Há uma sensação assim de tranquilidade aparente. Versículo 10 do 40. Quanto a mim, ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Gedalias falando. Quanto a vocês, colham as uvas para o vinho, as frutas de verão, o azeite, ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Versículo 12. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá, para junto de Gedalia em Mispá, e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Então, pessoas que tinham sido dispersas sobre a gestão de Gedalias começaram a voltar para suas casas, para o que havia sobrado, e começaram a refazer sua vida. Uma paz que durou muito pouco. Na sequência, começa uma conspiração para matar Gedalias. Um tal de Ismael que ia matar Gedalias. Ele vai com 10 homens, então, segredo que mais de uma pessoa sabe, logo vaza, né? E havia esse plano para matar Gedalias. E um homem chamado Joanã ouviu falar que isso ia acontecer. Ele procura Gedalias e fala: mata Ismael porque ele quer te matar. Faz alguma coisa. E Gedalias diz o seguinte: não, eu confio em Ismael. Eu confio. Não ouviu o conselho. Não ouviu o conselho de Joanã. Num determinado dia tem uma festa, um jantar. Ismael é uma das lideranças, né? E ele está ali com esses 10 homens nesse jantar. E nesse jantar ele promove um motim e mata Gedalias. Ele mata esse primeiro governo. E na sequência, Joanã,
ele mata com esses 10 homens Gedalias. No dia seguinte, 80 homens estão vindo para Jerusalém para cultuar o Senhor. E acho que Ismael fica com medo desses caras, né? 80 homens chegando, e ele faz uma emboscada, ele mata esses homens também. Então, pessoas que estavam indo para Jerusalém adorar foram mortas por Ismael. E Joanã, que havia avisado Gedalias que isso aconteceria, então ele reúne uma tropa, vai atrás de Ismael. Ismael foge com mais 8 pessoas, e Joanã consegue, então, resgatar as pessoas que tinham sido levadas cativas por esse Ismael. Essas pessoas, então, estão voltando para Jerusalém, aonde o governador tinha sido morto. O governador nomeado por quem? Pelos caldeus, pelos babilônicos. E eles estão preocupados. Olha, os babilônicos vão voltar, porque mataram o governador que eles colocaram aqui. Então, esse restinho de gente fala assim, vamos embora, vamos para o Egito. Vamos fugir. Né? Essa é a situação desses 3 capítulos. Então, a gente vê a queda de Jerusalém, a gente vê um rei que, em vez de se render, tenta fugir, é capturado. A gente vê uma cidade sendo incendiada, um governador substituto sendo morto, um massacre de gente que queria adorar o Senhor em Jerusalém acontecendo. Tudo o que Jeremias disse que ia acontecer, aconteceu. Jeremias não estava com fake news, né? Ele estava falando a palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre. E a pergunta é, né, para a gente conversar nessa noite, eu fiz esse panorama, a pergunta é, como eles chegaram nesse ponto? Jeremias havia profetizado que a cidade ia cair. Isso era inexorável. Mas as consequências sobre a cidade ainda eram evitáveis. Zedequias foi avisado, se rende. Você vai salvar a si mesmo, a sua casa, os seus líderes, a cidade vai deixar de ser queimada. Se rende. Deus havia dado ainda mais uma chance, uma nova oportunidade, que era a rendição. Mas Zedequias não aceitou. Quando a gente pensa sobre esse tipo de destruição, nós ficamos assim espantados com o orgulho de Zedequias, né? Claro que se render nunca é uma opção agradável, né? Se render, bater a mãozinha no tatame, né? Talvez seja mais prudente, mas não é agradável. É uma confissão de que você está sem saída. A ideia aqui é que uma rendição nunca vai salvar a nossa reputação. Quando você se rende, você está admitindo o seu fracasso. É admitir a fraqueza pessoal, é admitir a incapacidade daquela nação de se defender. E isso é difícil, né? Qual foi a última vez que você viu um presidente afirmar que errou na sua política externa? Qual foi a última vez? Você consegue imaginar o Putin dizendo assim, Zelensky, me perdoa, né? Foi um erro nosso invadir a Ucrânia. Ou o Zelensky diz assim, não, Putin, me perdoa porque eu resisti. Claro que a mãe Rússia tem direito a esse pedaço aqui. Você consegue imaginar isso acontecendo? Qual seria um discurso imaginário de rendição de Zedequias? O que ele deveria ter dito? Meu povo, nós falhamos. Tentar ficar aqui fingindo que não seríamos derrotados não funcionou. Nós erramos. As informações mais recentes que nós temos é que nós não conseguimos enfrentar o exército da Babilônia e logo seremos derrotados. A nossa alternativa é a rendição. Se tentarmos nos defender ou se tentarmos fugir, como o profeta nos avisou, nós seremos derrotados, a situação ficará pior. A gente precisa, então, se render. E ao fazer isso, nós estamos confiando no nosso destino, os nossos filhos, as nossas mulheres, nas mãos do Senhor, porque não podemos confiar mais nas nossas.
Esse seria o discurso de Zedequias, né? E por mais difícil que fosse proferir um discurso como esse, ele preferiu ser derrotado, ver a sua cidade ser queimada, ver os seus oficiais sendo mortos, assistir os seus filhos morrerem. Ele optou por isso. Se ele tivesse crido na palavra de Deus, ele daria tudo para ter se rendido. E ele não fez isso. Dificilmente a gente enfrentaria a situação de Zedequias, né? Como reis, tendo que entregar uma nação. E a pergunta é, por que Zedequias se rebelou tanto contra Deus? Ele sabia que as consequências viriam, né, que Jerusalém ia cair, mas ele poderia ter evitado as consequências ruins do processo. Deus deixou isso muito claro. Então, o que a gente vai pensar agora é nessa anatomia da queda de Zedequias. O que levou Zedequias a cair? E eu botei pelo menos 3 fatores aqui, 3 razões que contribuíram para isso. A primeira delas é que ele vivia num ambiente que reforçava a rebeldia. Ele vivia numa câmara de eco. Câmara de eco é uma caixa, né, uma estrutura construída para que o som fique batendo, reverberando, para que ele fique ecoando. Isso serve para os cientistas estudarem o movimento das ondas, servem para os músicos produzirem efeitos musicais, né? Às vezes ele tem uma caixinha ali que faz uma câmara de eco, né? Um pedalzinho ali, né? Faz uma câmara de eco, o som que fica repetindo. Esse som, então, ele não se perde, ele fica voltando, né? Mas câmara de eco é também uma figura de linguagem para quando alguém, uma instituição, uma igreja, uma empresa, uma família, quando ela se isola e começa a ouvir apenas a sua voz. Vou falar uma coisa para os jovens aqui sobre as redes sociais. As redes sociais são câmaras de eco. Você vai ser ofertado produção de conteúdo à medida que você seleciona aquilo. Então, lá em casa, a gente fica trocando meme, né? Coisinhas engraçadas. E é isso que aparece para a gente. É a nossa câmara de eco nas redes sociais. Se está aparecendo pornografia para você, câmara de eco. Se está aparecendo coisa de política, só política, deixando você estressado, câmara de eco. Funciona assim, as redes sociais elas funcionam dessa forma. Então há um isolamento. E você só escuta aquilo que você quer ouvir. E a gente percebe esse efeito nos reis de Israel. Eles se cercavam de pessoas que falavam aquilo que eles queriam ouvir. Lembram de Jeroboão? Os anciãos disseram, olha, diminui os impostos. Aí ele foi lá para os amigos dele e falou, não, você tem que aumenta os impostos, você tem que ser mais macho do que seu pai. E aí ele vai e segue a sua propensão. Isso é tão notável que eles se cercam de profetas que profetizam mentiras que eles querem ouvir. Eles se cercavam de profetas que diziam aquilo que eles queriam que fosse dito. E a gente sabe que a Bíblia fala sobre isso, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Só que essa sabedoria ela precisa estar atrelada à verdade. Não adianta você ter um monte de falso profeta dizendo para você mentira. Esses conselheiros precisam dizer a verdade. Nós vimos no domingo passado mais uma graça de Deus com Zedequias. De alguma forma ele é alertado, ele fica incomodado, talvez porque ele esteja vendo, talvez o exército lá do Egito já tenha recuado e os babilônios estavam vindo. Mas, de alguma forma, ele sai da caixinha dele e fala assim, cara, o que eu estou ouvindo aqui no palácio pode não ser a verdade. Traz Jeremias. E ele tem um encontro secreto com Jeremias, e Jeremias dá aquelas palavras para ele, olha, se renda. De alguma forma,
ele rompeu a câmara de eco para ouvir a voz do profeta, a voz da verdade, mas mesmo assim ele decidiu ignorar a verdade. Então, quando a gente se fecha, nós perdemos bons conselhos. E bons conselhos precisam ser ouvidos e ponderados. E esse é o próximo passo. Ao rejeitar o bom conselho, ele começa a selar o seu destino. Ele é um filho de Salomão, né? Um filho de Davi. Ele conhece Provérbios. E Provérbios, no capítulo 1, fala sobre a importância desse filho ouvir conselhos para ser bem-sucedido. Provérbios, capítulo 1:7, diz assim: o uso dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A Bíblia não menciona todos os filhos de Salomão. A gente conhece aqueles que ocuparam o trono, que era o trono de Davi. E nós sabemos que a maioria deles rejeitou os conselhos da palavra do Senhor. Eles rejeitaram a proteção da palavra de Deus. E quando a gente olha para o que está acontecendo aqui, parece aqueles filmes de terror, sabe, de suspense, e que você sabe que está acontecendo alguma coisa, você, o espectador, né? Você sabe que está acontecendo, mas a personagem não, né? E você fica assim, não entra na praia não, tem um tubarão, e o cara vai entrando na praia, né? Olha atrás da cortina, o cara está com uma faca, né? E o cara entra lá no banheiro. É mais ou menos essa sensação. A gente vê Zedequias sendo aconselhado e as coisas que vão acontecer, e parece que ele segue ingenuamente para um destino terrível. Por que ele não escuta conselhos? E a resposta é por causa do pecado central, que é o orgulho. O coração orgulhoso é a terceira razão, né? Câmara de eco, rejeição de conselhos e um coração orgulhoso. Bill Eliff tem um livro chamado O Pecado que Impede o Avivamento. Ele afirma o seguinte: o orgulho é a mãe de todos os pecados. Era o orgulho de ser rei que impedia Zedequias de acatar os conselhos. O orgulho torna pessoas que têm ouvidos em pessoas surdas. Pessoas que ouvem, mas que não escutam, ou o contrário, né? Percebe o barulho, mas não entende o que isso significa. Havia, como eu falei aqui, uma câmara de eco ao redor daquele rei. Mas o seu coração tinha uma câmara de eco interna, fechado em si mesmo, no orgulho. Essa é a questão fundamental. Todos nós lutamos com o orgulho. Todos nós temos essa propensão. Agora, quando o orgulho atinge a liderança da casa, né, o pai, quando atinge a mãe, quando atinge a liderança de uma igreja, os presbíteros, os pastores, os líderes de ministério, quando o orgulho atinge o coração de um presidente, de um poder, então as coisas ganham uma propensão de impacto mais profundo. Esse orgulho no coração de Zedequias custou para ele tudo. Só não custou a vida, né? Mas ele se transforma num escravo deportado cego. Foi dado a ele o direito de lamentar a sua vida toda. Ele perde a sua família e ele coloca em risco, né? E eles morrem, né? As suas autoridades, os seus servos. Ele coloca em risco uma cidade inteira, que é queimada por causa do seu orgulho.
Esses olhos de Zedequias que foram furados pelos babilônicos, eles apontam para uma cegueira que é prévia, anterior. Ele já estava cego antes. Cego para a palavra de Deus, cego para o conselho. Ele é um exilado cego que poderia ter se rendido, mantido a sua vida, mantido as pessoas que ele amava, mantido a cidade que eu tenho certeza que ele tinha carinho por ela. E ele morrer cego é uma ironia. Faz de Zedequias uma metáfora para a gente. Que quando nosso coração fica cego, as consequências vêm sobre nós. E a vida de Zedequias me assusta, sabe? Sabe quando você entra num lugar e você não sabe que tem um espelho, de repente tem a sua imagem lá, e você se assusta porque você não sabia que teria alguém naquele lugar, né? E esse alguém é você mesmo. Vocês já viram aqueles vídeos, né, que eles colocam na floresta um espelho, aí o urso vai passar por lá e ele se enxerga, e ele dá um salto, o problema é ele que está lá. O problema é o próprio orgulhoso. E o monstro do orgulho, ele mora dentro de mim, mora dentro de cada um de nós, e ele sou eu, no espelho. Esse monstro é cada um de nós se olhando no espelho, se enxergando lá. Quando eu aceito o mérito que é de Deus, eu usurpo isso para mim, eu alimento esse ego, eu alimento esse monstro. Às vezes nós alimentamos esse monstro com o elogio que deveria ser para Deus. Às vezes nós alimentamos esse monstro com o sacrifício das nossas famílias, né? Eu quero a aprovação das pessoas lá de fora. E o orgulho vai se alimentando então de uma glória que não é dele e vai consumindo a pessoa que deixa esse orgulho crescer. Ele passa a ser o centro, ele domina a personalidade da pessoa. A pessoa vira escrava de si mesma. E essa percepção de quem a gente é, ela vai sendo pervertida e alimentada a ponto de se tornar a forma como a gente se enxerga. Eu sou melhor que você, né? Quem é você para falar comigo assim? A nossa autopercepção, ela vai sendo mudada para esse equívoco de que a gente é o centro do universo, por causa do orgulho. E Cristo, ele vem para nos libertar dessa escravidão de exigir adoração para nós mesmos. Cristo vem para isso. É uma loucura você imaginar que você pode deixar o orgulho num cantinho isolado e que ele vai permanecer ali. É como pegar, sei lá, um rinoceronte e botar na sua sala. Fala, fica sentadinho no sofá. Não vai funcionar. Essa fera precisa morrer. O nosso ego precisa morrer. A ação mais corajosa e amorosa que a gente pode fazer por amor a Deus e as pessoas que a gente ama, além de nós, é matar diariamente o orgulho. Mate o orgulho. Os casamentos acabam por orgulho. O que aconteceu? Não, a gente foi se distanciando. Sabe? Não, foi o dia a dia. Eu não sei dizer o que aconteceu, mas não dá para voltar. O orgulho cresceu, virou um monstro, que impede o perdão, que impede a reconciliação, que impede uma atitude de humildade para reconhecer o próprio erro. Reconhecer que esse orgulho precisa morrer, que era necessário pegar o microfone e dizer assim, olha, vamos nos render. Essa coragem que Zedequias não teve
foi uma resposta de ter nutrido o orgulho que o matou. Zedequias se entrega. O orgulho cobrou o preço engolindo o seu povo, a sua cidade, os seus liderados, os seus filhos, a sua visão, porque ele já estava cego antes. O orgulho havia se tornado dominante na sua vida e ele não conseguia mais saber quem ele era diante de Deus. Quando a gente pensa na cidade de Jerusalém queimando, naquela fumaça subindo, casas queimando, né? O choro de mulher que perdeu o marido na guerra, criança sem pai, a gente pondera sobre os mistérios de Deus. A gente sabe que Deus permitiu aquilo tudo. Mas é interessante pensar em Zedequias cego para essas consequências antes, mesmo alertado. A gente chega a ter uma certa compaixão de Zedequias. Sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos também. E nós temos dificuldade de mudar. E nós queremos afirmar a todo custo o nosso ponto de vista. Zedequias, então, se parece comigo, creio que parece com todos aqui. Nosso orgulho, a gente sacrifica as nossas famílias, a gente grita com os nossos filhos, porque eles não fazem as coisas que nós gostaríamos que eles fizessem, da forma que nós gostaríamos que eles fizessem, enquanto nós não fazemos as coisas que Deus pede para a gente, na forma que Deus pede, e também do jeito que Deus pede, né? No tempo de Deus. Nós esquecemos que a gente não faz as coisas que Deus pede de nós, e a gente exige dos outros, em adoração a nós, e não em adoração a Deus. Sabe, no nosso orgulho, a gente quer provar o nosso valor pelo trabalho. A gente confia no nosso dinheiro, nos nossos planos de saúde, nas nossas capacidades de resolver situações, né? A gente acha que consegue se livrar dos perigos das infecções hospitalares, porque tem plano de saúde. No nosso orgulho, a gente despreza a instrução do Senhor. Nós deixamos de congregar. Não preciso. Eu e Deus. Nós consideramos os outros hipócritas, mas a gente não tira a trave do próprio olho. O nosso orgulho nos leva à morte. E, meus irmãos, geralmente é uma morte lenta. Geralmente é uma morte lenta. A não ser que você seja um orgulhoso violento, aí Provérbios diz que o violento morre cedo. Né? E a gente viu isso nessa semana, né? Jovens violentos, sofrendo escolhas tristes que fizeram, para a tristeza de muita gente. Orgulho. Eu vi um vídeo, né, de um deles dizendo: aqui o BOPE não entra. Orgulho. Orgulho. Que cobrou um preço altíssimo. A morte do nosso ego, a morte do nosso orgulho só acontece quando a gente descansa na humildade de Jesus. O Rei do Universo se esvazia, né, a parousia, ele se esvazia, caminha conosco para morrer no nosso lugar. E a Bíblia nos chama a ter o mesmo sentimento que ele teve. Essa morte em nosso lugar precisa vir acompanhada de uma profunda convicção que a gente não merece o que ele fez por nós. Não merecemos. Não merecemos. E isso nos humilha. E isso é um tiro fatal nesse monstro que vai para o canto sangrar, enquanto a imagem de Cristo vai sendo formada em nós. Mas esse monstro do orgulho, ele está ferido e ele quer, de alguma forma, voltar a dominar. Ele vai morrer. E a gente não deve tratar as feridas desse monstro do orgulho. Os crentes precisam tomar a sua cruz todo dia e seguir Jesus. Os crentes precisam se humilhar. Quando nós aceitamos Jesus,
a gente percebe que a nossa alma estava completamente intoxicada com ela mesma. Eu sou o dono da minha vida. Quando a gente aceita Jesus, então a gente começa a sentir um cheiro diferente, né? O cheiro do bom perfume de Cristo sendo formado em nós. E aí esse velho homem começa a ficar fedido. A gente começa a perceber o quanto ele é mau. E a gente começa a se envergonhar. Porque a gente olha para um padrão superior que a gente não pode alcançar sem que ele se forme em nós, que é o padrão de Jesus. Sem Cristo a gente estava perdido, sem perceber que o juízo de Deus vem contra aqueles que se rebelam contra Deus. Zedequias não percebia, apesar de avisado, que o juízo de Deus ia se abater sobre ele. Quando a gente esquece disso, esquece do que Jesus fez, nós descemos também da cruz e começamos a tentar governar as nossas vidas de novo. Isso vai trazer dor. Se você ainda não se rendeu a Jesus, faça isso o quanto antes. Se assuste com a sua imagem no espelho e entenda que você precisa ser transformado. Se você já entendeu o Evangelho, o convite é que você morra a cada dia para você mesmo. Que você negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus.